Como foi a primeira vez que eu chamei por revelação? Nesse vídeo eu vou contar pra você. Depois que eu me batizei, após um ano, Deus começou a me mostrar as coisas. Por exemplo, eu chegava na igreja, eu ajoelhava para fazer a primeira oração, que é a minha hora, e Deus começava a me mostrar. Exemplo, vai entrar uma mulher aqui, por exemplo, de blusa vermelha, e essa pessoa tá com problema no casamento dela, não. Vai entrar uma pessoa aqui de tal maneira e eu estou dando livramento para um filho dela. E eu ficava com aquilo pra mim, assim, eu não contava pra ninguém. E na hora da revelação, aquela pessoa era revelada da maneira que Deus tinha me mostrado. Só que eu não contava pra ninguém. Até porque eu nunca pedi o dom de revelação. Eu sempre tive medo, sempre tive muito temor sobre o dom de revelação. Não que os outros eu não tenha, né? Eu tenho, mas pra mim o dom de revelação, ele é algo assim tão sério que eu nunca pedi e eu nunca quis. Teve um certo dia que eu fui revelada pelo um grande homem de Deus, que Deus tinha me entregado o dom de revelação. E aí passou. Depois Deus usou outras pessoas, mulheres de Deus, para falar que Deus estava me entregando, que Deus estava confirmando, na verdade, o dom de revelação. Depois Deus usou novamente pessoas para confirmar e foi confirmando, e Deus nunca parou de me mostrar. Passando-se um tempo, Deus começou a me mostrar, tipo assim, muito profundo, sabe? Muito frequente também. Todos os cultos eu via. E, por exemplo, assim, as pessoas estavam chamando por revelação lá na frente. Por exemplo, aqui em nosso meio tem uma pessoa que tá assim, assim, assado. Eu sabia quem que era a pessoa, sem antes a pessoa levantar a mão ou se manifestar. Eu sabia. E aí teve um certo dia que eu tive um sonho. E tudo que eu sonhava acontecia. E até hoje é assim. E aí, tudo a gente tá exagerando, né? Mas assim, vocês entenderam. E aí, gente, teve um dia que eu tive um sonho, basicamente uma visão. E eu falei, isso é uma revelação. Senhor, se isso for de ti, eu quero uma confirmação. É a última confirmação que eu peço sobre o dom de revelação. Até então eu nunca tinha tido a oportunidade. Aí tá, eu lembro até hoje, era na quarta-feira. E eu pedi confirmação. Chego lá na igreja, era o serviço de oração. Eu ajoelho para orar. Gente, eu senti uma presença gloriosa, algo assim inexplicável, um renovo espiritual divino, maravilhoso. Olha, vocês não têm noção. Ok, e Deus me mostrou mais umas coisas nesse dia, né? Nessa oração. Aí eu falei assim, Senhor, eu preciso de mais uma confirmação. Que a Loriana é sempre assim, gente. Ela vive na base de confirmação. Aí tá no final do culto. A irmã fala bem assim, meus irmãos, eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo tem me ordenado. E hoje quem vai chamar por revelação não sou eu, mas a irmã Loriana. Como assim? E aí, gente, eu não consegui nem falar que não, nem que sim, nem que nada. Começou um algo dentro de mim, como se fosse uma chama, tremia meu corpo, um fogo dentro de mim, assim, que sabe, dos meus pés até minha cabeça. Algo glorioso. Aí eu fui lá no altar, assim, na beiradinha do altar, ajoelhei, comecei a orar. Falei, Senhor, não é de mim, é de ti. Eu pedi a confirmação veio, nananã. E aí tá. E aí eu peguei e recebi minha oportunidade. E eu sempre, toda vez, da primeira vez até... Deixa eu ver que dia que foi o último dia que tive por revelação. Até ontem, até antes de ontem, eu chamo por revelação. Eu canto esse louvor, né? Todas as vezes eu canto um louvor antes de eu chamar por revelação. Não é um louvor grande, é um louvor pequenininho. E eu canto ele. E no momento em que eu fechei meu olho, que eu comecei a cantar esse louvor, o Senhor começou a me revelar. Gente, foi algo glorioso e eu lembro até hoje, a primeira vez que eu chamei por revelação. Eu chamei 3 pessoas, né? E assim foi indo, né? Daquele dia em diante, eu sempre fui tendo oportunidades. Aí eu logo engravidei da minha filha. Acabou que eu parei com as oportunidades, tanto de chamar por revelação, quanto de cantar, quanto de pregar, né? E depois que eu ganhei ela, né, que voltei, porque na gravidez eu fiquei muito ruim. Então,
Pela graça e a bondade do Senhor, né? Hoje estou de pé. Hoje estou firme na rocha, na presença do Senhor. Mas tudo isso foi com jejum, foi com oração, nada foi fácil, nada foi de qualquer maneira, porque quando o Senhor falou que Deus estava me entregando um dom, eu entrei em jejum e oração. Ainda que eu não queria o dom de revelação, eu nunca quis, né, o dom de revelação, mas eu entrei em jejum e oração. E na gravidez eu não chamava porque eu não conseguia jejuar. E foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Até que depois que eu ganhei minha filha, que eu consegui entrar em comunhão de novo, novamente. Entendeu? E foi isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Ficou um pouco extenso, mas deu pra entender mais ou menos como que foi o meu testemunho da primeira vez que eu chamei por revelação. E é isso aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. E é isso aí.